Sejam muito bem-vindos a mais um Topo News. Hoje a gente vai falar sobre um tema do técnico e o advogado nas boas práticas do agro. Nós vamos falar aqui sobre temas de como podemos trabalhar com 4 mãos para que você possa de fato atender o seu cliente. Vamos dar várias dicas aí, principalmente como você montar uma carteira de clientes e fidelizar o seu cliente da área rural. Você que é técnico, que trabalha com topografia, georreferenciamento, você que trabalha no meio ambiente, você vai ver aqui diversas funções que você pode atuar, que às vezes você nem está se atentando e que vai melhorar todo o desempenho da sua empresa. E para isso a gente está com um especialista aqui, o nosso querido amigo Carlos Alberto Barroso de Freitas. Ele é advogado com 47 anos de idade e com 21 anos de experiência na área, fundador do CAJURD, Centro de Atualização Jurídica, coordenou a Escola Superior da Advocacia de Presidente Prudente. Posteriormente foi coordenador regional da Escola Superior de Advocacia no estado de São Paulo. Advogado atuante e que faz sustentação oral nos tribunais do país e também diretamente no STJ e STF. Mas o seu maior prazer é rodar os diversos estados do Brasil, tirando dúvidas, regularizando áreas rurais e devolvendo a dignidade a empresários rurais. Seja muito bem-vindo aí, Carlos Alberto, a esse nosso episódio do Topo News. Rafael, eu que agradeço o contato, eu que agradeço o espaço, né? Sempre que as pessoas têm mais informação, pode atender de uma maneira melhor, né? Show de bola. E aprofundar um pouco mais nesse quesito de áreas rurais, você concorda comigo? Perfeitamente. O advogado e o técnico, o agrônomo, o engenheiro ambiental, todos eles, né? Eles precisam estar atualizados, entendendo que essa área ela é muito dinâmica e que oferece muitas opções de trabalho. Muitas vezes nós vemos profissionais que não se qualificam e com isso deixa de prestar um grande serviço para o agro, bem como aumentar também a sua renda. Legal. E no seu ponto de vista, onde que começa de fato as prevenções, as práticas, onde que as pessoas precisam tentar ali para estar em cima e poder oferecer já alguma coisa para o cliente? Como que você começaria aí? Eu falo sempre que tudo começa numa compra diária, né? Então, não se deve comprar a área rural apenas no fio do bigode. E aqui talvez possa parecer uma polêmica, mas eu explico. É claro que a palavra no fio do bigode, ela existiu, ela existe e sempre existirá no agronegócio e devemos manter isso como um orgulho nacional. Mas hoje, somente isso, eu acredito que não resolve, né? Porque não retira todos os riscos. Não retira todos os problemas, né? Comprar uma área, por exemplo, deve ter muito mais do que consultar certidões cíveis, criminais, trabalhistas, como se fazia antigamente junto aos cartórios, né? Hoje precisamos dessas certidões? Claro, precisamos delas. Essa área foi objeto de vistoria? Isso o técnico vai poder nos auxiliar. E nada respondeu ou não teve nenhuma providência que foi tomada, né? Ela é objeto de uma ação civil pública por conta disso, né? Você está adquirindo essa propriedade, tem que prestar atenção nisso. Precisamos saber também se ela não teve um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O que é isso? Isso é um caos com uma propriedade se a pessoa não cumpriu as obrigações. Se ela vem cumprindo, ok. O que é o TAC? A gente vai se aprofundar nisso mais para frente? Você quer já falar sobre isso? Não, podemos até colocar. O TAC, na verdade, é um acordo com o Ministério Público. Mas será que essa área ela teve esse desenvolvimento? Será que essa área realmente foi consultada pelo seu técnico, por um bom técnico, para saber se lá poderia se fazer esse TAC, se esse prazo era suficiente? Então, dentro disso, eu entendo que as boas práticas já começam na hora da compra. Né? Se ela está dentro do perímetro devoluto, se existe ação discriminatória, e isso é feito primeiro através do técnico, que vai observar se tem um CAR da propriedade, se não tem um CAR da propriedade, se o georreferenciamento está pronto. Então, na aquisição dessa área, você primeiro precisa procurar o técnico e o advogado. A gente pensa como um comprador, né? O técnico, se ele for oferecer esse serviço, você acha que ele deveria buscar o advogado ou ele deveria buscar a pessoa que compra e vende a área? Quem que você acha que seria o contato ali do técnico para pegar essa parte inicial, assim? O técnico e o advogado, eles são quem
resolvem o problema ou que dá o dimensionamento para esse comprador, eu denomino de empresário rural. Então, eles juntos podem pegar a informação com os órgãos ambientais, eles juntos vão atrás de quem está vendendo, eles juntos vão buscar todas essas informações e, com base nisso, sim, vão prestar um melhor serviço, com maior qualidade e com mais exatidão. O que você falou faz total sentido às vezes a gente pode confiar e dar certo no fio do bigode, né? Mas pode ser que a gente às vezes está caindo numa armadilha. Então é sempre bom conferir, sempre bom alinhar isso, né? Rafael, eu tenho alguns casos que são emblemáticos, que quem vendeu não tinha conhecimento porque já comprou de outro com aquele problema. Que o cara às vezes nem sabia também, né? Não sabia, porque comprou no fio do bigode, o outro comprou no fio do bigode, e a área, por exemplo, estava numa área de discriminatória, ou seja, corre o risco da área ser julgada devoluta, né? E ele nem tem mais direito àquela área, ou seja, ele é só possuidor, mas não é proprietário da área. E essa questão da terra se tornar devoluta porque ela não atendeu às necessidades ambientais, essas coisas, ele acaba perdendo essa posse? Por não atender a terra devoluta era uma terra do Estado que em algum momento ela foi invadida. Isso tem casos de terra no Brasil que tem mais de 30, 40, 50, 60, 80 anos e estão em discussão. Né? Agora, essa situação que você menciona é quando a terra é improdutiva. E aí ela pode sofrer, sim, uma desapropriação por improdutividade. E aí é um ponto muito, muito bacana, porque quem faz essa parte dessa declaração no CCIR, né, é normalmente o contador. Mas o contador não tem essas informações. Quem tem essas informações é o técnico. Por exemplo, se uma área ela foi para fazer reforma de pasto, como é que o técnico vai fazer? Ele vai informar para o proprietário, para que o proprietário possa lançar que aquela área está fazendo uma revitalização, está melhorando, está fazendo ali um investimento, porque senão a área dele no final do ano vai se tornar improdutiva. Os índices são muito altos, né? Por exemplo, você pode ter uma casa e não alugar essa casa. O produtor não pode não produzir, senão ele perde sua área. E quem faz isso, quem devolve essa informação, quem atesta isso, é o técnico. E existe fiscalização para isso? Os caras vão na área e avaliam se está produtivo ou não? Existe. Aí é fundo. E é o órgão responsável por essa regularização, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, vai fazer lá uma atualização de CCIR e de repente ele está inibido. Aí ele olha e fala, mas por que está inibido? Grande propriedade improdutiva. Ali, naquele momento, naquele exato momento, pode surgir uma ação de desapropriação por improdutividade. Uma declaração que foi feita pelo proprietário. E muitas vezes tem a ajuda do técnico, que é o grande conhecedor. E ele joga na mão do contador, que não é, a meu ver, a pessoa mais indicada a fazer. Ou que o faça com a ajuda do técnico. Essa é uma das boas práticas, de fato, de ter essa equipe ali unida, né? Do técnico e o advogado. Então, o que mais, no seu ponto de vista ali, tem de benefício do empresário rural ter essa equipe acompanhando ele, esse conjunto, essa dupla, né, de técnico da parte de campo e o advogado na parte jurídica ali? Bom, aqui a gente pode falar que esse benefício do acompanhamento técnico-jurídico nós podemos entender da seguinte forma. Existem mudanças legislativas, né, decretos estaduais que normatizam as leis, que dão vida a esse andamento legal, mas que precisam ser acompanhadas bem de perto. A gente estava conversando um dia, até você mencionou, o TAC mesmo, né, que por muitos anos a gente ficava fazendo a conta da reserva legal, mas que agora parece que a APP entra também como reserva legal, então uma pessoa pode somar ali, né, para que ela possa ter uma reserva legal de fato junto com a APP, não precisa separar toda a área. Como é que é isso? Explica um pouquinho mais sobre esse item. Nós temos aí a lei de 1965 e nós temos a lei de 2012. A lei de 65 e a lei de 2012, elas tiveram muitas alterações, né? São muitos anos de diferença e vieram corrigir algumas
inconsistências aí no sistema. Muita gente acha que a lei nova ela é pior. Não, a lei nova é muito melhor. Porém, não existia fiscalização naquela época. Então, como que acontecia? Você tinha uma área, você tinha que fazer toda a sua reserva, toda a sua APP, toda a APP da área. O que é a APP? Área de preservação permanente, né? Então, onde tem encosta, onde tem molho d'água, aonde tem rios, aonde tem nascentes, pode ser difusas ou intermitentes, aquilo tem uma metragem que o técnico bem instruído vai saber. Você pega essa área de APP e você soma com a de reserva legal e você tem que ter no mínimo 20%. No código antigo você tinha toda a APP e mais 20%. Ou seja, você não somava isso. E hoje tem áreas que dá uma diferença aí de 20% da área, né? 10% da área, que é um valor substancial. Então, o que você tem que fazer? Observar se o TAC é um bom caminho, observar se esse TAC é possível fazer uma atualização nele, o que nós chamamos de flexibilização. Aí nós entramos no Supremo Tribunal Federal, vamos discutir isso lá. Então tem mecanismos para você rever isso, dependendo do estágio de cumprimento desse TAC que você está, né? Então sim, leonino, é extremamente difícil de ser cumprido muitas vezes, mas a lei ambiental tem que ser cumprida. Ah, sim. Tanto, e aí você mencionou então a importância um pouco do técnico, aí ele estar com os olhos para o proprietário e a importância do advogado nessas questões ambientais. Eu sempre falo assim, eu faço uma pergunta primeiro, né? Eu me questiono e falo assim, o advogado é o profissional que lê as leis? Não apenas, né? Ele interpreta, pois nós temos códigos. Então é código civil, código ambiental, código trabalhista, código para tudo, né? Então ele é codificado e isso faz uma grande diferença para a aplicação legal, né? E com isso eu posso afirmar que a orientação jurídica de qualidade ela é muito importante para tirar os riscos do cliente, ou mesmo para que ele tenha, às vezes, a dimensão desse problema, mas ele fala assim, olha, eu entendi o problema, mas eu vou comprar essa área, ou eu vou continuar com essa área, como é que é a melhor solução, qual é a forma, quanto isso vai ficar, qual é o prazo estimado. Então, não significa que a área tenha alguma situação que a gente não aconselhe que compre, mas tenha a visão exata daquilo. Então, acho que essa é uma das grandes funções do advogado junto com o técnico. Perfeito. E no que ele pode... você acabou de mencionar, né? Junto com o técnico, ele pode ser... pode trazer vários benefícios ali com a instrução também para o técnico, né? E o engenheiro. Aqui eu posso falar já duas partes que eu acho bem interessantes, né? O advogado pode ser útil ao técnico e o engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, né? As leis do nosso país são muito dinâmicas. Elas mudam constantemente, o advogado precisa estar bem atualizado, acompanhar até as curvas futuras. O que são curvas futuras? Né? Instruir o técnico com eficácia para falar, olha, está havendo uma alteração aqui e isso pode ser prejudicial para o seu cliente. Vamos pedir para ele já dar andamento e com base nisso ele evita um mal maior? Então você consegue visualizar até o que está em pauta de discussão, né? Se um ato administrativo fere uma lei, né, ou mesmo a própria Constituição, o advogado vai conseguir orientar os técnicos. Isso acontece muito, nós pecamos por achar que aquela lei ela é sozinha, né? Ela é autossuficiente. Só que às vezes você está se pautando numa instrução de um órgão estadual e ela fere a Constituição. E aí, quando que eu posso não cumprir essa norma porque fere? Então tudo isso, essa faz parte dessa orientação. E também existe também as questões de hierarquia de leis, né, no nosso país, sempre se inicia pela própria Constituição, ela está ali, o que nós chamamos no topo da pirâmide normativa, né, e essas leis federais, estaduais, como por exemplo o Código Florestal, como eu falei agora, né, e aí só depois é que nós vamos ter esses atos administrativos.
que são a base do sistema. Agora, muitos técnicos se pautam ali. Por quê? Vão no órgão ambiental e conversam com aquele servidor que já tem 30 anos de carreira. Aquele cara sabe muito, sabe, mas ele sabe da área dele específica. Então ele vai conseguir passar essa informação, mas ele vai esquecer de fazer o link com a Constituição, com a lei federal, e às vezes ela vem com um grau de desinformação e pode prejudicar o seu cliente. Ou se pode. O detalhinho que acaba ferrando, né? Tem um outro lado que eu acho que é muito importante da gente abordar também, se você me permite. Claro. Que é o entendimento dos tribunais, né? Sobre essas questões ambientais e fundiárias. É legal ter essa visão mesmo. A gente tem que entender que a lei ela é uma coisa diferente das decisões dos tribunais ou mesmo das nossas cortes superiores, que são o STF e o STJ. Então, existem uma diferença. Mas a lei não manda? Manda. Mas quem julga são os fóruns, né? Cada comarca tem X varas para ser julgada e os tribunais vão manter aquela decisão ou não de acordo com a instrução que vem de cima. Agora mesmo nós temos aí uma grande discussão sobre identidade ecológica. Então, alguns técnicos com certeza já se depararam e outros tantos vão se deparar com isso logo logo. Pode mudar, alterar todas essas regras do Código Florestal no que se refere à compensação ambiental. E aí eu faço uma pergunta: o que é identidade ecológica? Então, o Código, ele fala que para fazer uma compensação de área, você utiliza o mesmo bioma. Mata Atlântica com Mata Atlântica, Cerrado com Cerrado, perfeito. Mas inventaram agora a identidade ecológica. E o Ministério Público entrou, isso está no STF, para discutir se a identidade ecológica deve existir para o pequeno produtor, para todo mundo, ou só em casos específicos que existiam no Código. Veja, já existe várias unidades do Ministério Público que estão definindo isso como um critério já pacificado. Ou seja, ele já exige que esteja dentro de uma identidade ecológica aquela área. Seria dentro do mesmo bioma, com características de mata também parecidas. Mas não tem uma definição do que é identidade ecológica hoje pronta. E essa decisão ainda não terminou. Então nós temos que estar atento a essas decisões do tribunal, porque isso vai vir novidades. Também. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. E vai vir muitas novidades aí, né? Na verdade, a parte ambiental, ela causa muita comoção porque não é algo local, ela é algo que transcende um estado, que transcende um país, é um apelo internacional. Então, nós sofremos influências do que Brasília enxerga, do que o Rio de Janeiro enxerga, do que São Paulo, do que o Pará, do que o Mato Grosso, enfim, que o Rio Grande do Sul, qualquer um desses pensa. Mas sofremos mais a influência internacional. E essa influência internacional, ela vem em cobrança, ela vem transformando um pouquinho o nosso cenário na maneira com que devemos cuidar das nossas reservas e das nossas APPs. E como que você enxerga, como é que você daria essa dica que você mencionou, que eu achei legal pra caramba, de como criar uma fidelização, né, nos clientes, o técnico, como que ele pode fidelizar? Porque eu vejo que a maioria das pessoas que executam os trabalhos nas áreas rurais, eles vão lá para fazer um serviço específico. Vou dar um caso generalizado ali de um georreferenciamento, o técnico profissional do georreferenciamento é contratado para fazer o serviço, ele vai lá, faz o georreferenciamento e vai embora. E não se atenta a outras coisas, né? O que mais que ele poderia fazer? O que ele poderia atuar? O que ele poderia sugerir para o cliente, de fato? Como que você vê isso? Rafael, uma excelente, talvez para mim a melhor pergunta, não desmerecendo nenhuma outra, porque eu acho que a gente consegue contribuir com a nossa experiência para quem está aí nos ouvindo. Os técnicos podem fidelizar os seus clientes e também os advogados, mas aqui vamos dirigir especificamente aos técnicos. Primeiro de tudo,
eles têm que fazer um diagnóstico da propriedade, não apenas o CARA ou o georreferenciamento. E explicar isso, vender isso para o proprietário rural. O que é um diagnóstico, Carlos? Legal. Se esses técnicos tiverem bons equipamentos, que é o caso da Topomig, que tem aí, né, um histórico de uma empresa idônea e boa no mercado, e forem qualificados, né, vamos lá, esse técnico tem que ser qualificado, tem que procurar melhorar. Eles terão mais clientes, e esses clientes serão duradouros, e esses técnicos obterão mais lucros. Vou fazer um exemplo aqui. E o boca a boca aumenta também, né? Não tenha dúvida. Vamos fazer um exemplo, tá? Você tem um levantamento da propriedade rural que é apenas uma vez. Perfeito. Mas e um monitoramento que precisa de laudos com frequência anual? Às vezes semestral, às vezes trimestral. Então você tem que fazer aquele monitoramento. Fiscalizar o plantio de APP e de reserva legal requer frequência, relatórios constantes. Se existe um arrendamento, como a gente colocou agora há pouco também, ele pode fazer a vistoria anual ou semestral. Mas por que se está arrendado? Para verificar se as boas práticas estão ali, se está sendo cuidado ou se está sendo degradado, né? Se existe curva de nível, se essas curvas de nível suportam as chuvas ou se estão causando erosões. Eu tenho casos, né? E não é um nem dois. Por quê? A boa prática para a usina, vou colocar aqui um dado só, é número. Ela precisa alavancar o número. Com isso, ela produz mais e paga mais para o cliente. Agora, e se a área dele estiver sendo degradada? Se tiver erosões, numa vistoria na área, quem é o responsável? Se estiver invadindo a reserva legal, a APP, né? O parceiro da usina? Mas o código fala possuidor, proprietário e arrendatário. Ele inclui todo mundo. Todo mundo. Ou seja, entra todo mundo no fundo. Uma coisa que eu gosto muito. Tudo feito a quatro mãos entre o técnico, e o técnico aqui de maneira ampla, né? Técnico de agrimensura, o engenheiro agrônomo, o florestal e o advogado junto, com bons equipamentos e tendo qualificação profissional. E boa instrução, né? Independentemente do tamanho da empresa, ou mesmo sendo um profissional que trabalha sozinho às vezes, certamente ele terá mais clientes. E esses clientes serão duradouros, pois vão querer ser fidelizados. Cara, o que você falou me deu uma baita sacada, porque o que acontece? O serviço, qualquer serviço que o cara for fazer, seja de um levantamento de conferência da área, porque ele está comprando, seja de um georreferenciamento, é uma porta de entrada para o cara dentro da propriedade do empresário rural, que você menciona. E você falou de um termo que eu acho muito legal e que vende muito fácil, que é o diagnóstico. Eu arrisco a falar que nenhum técnico entrega um processo de georreferenciamento mais um diagnóstico da área. Eu me arrisco a falar isso. Se o cara está lá fazendo o levantamento de gel, talvez ele não perca muito tempo para fazer um diagnóstico ali prévio e entregar para o proprietário rural o que ele não está vendo. Concorda? Não seria uma coisa... Ele entregou o gel, que ele foi pago para isso, mas ele está entregando uma continuação, né, de um possível próximo serviço. Tipo assim, olha, seu João, olha, você está com uma área de preservação permanente aqui faltando, precisa complementar e tal, você não precisa fazer agora, mas fique atento aí, não sei, né? Poderíamos entregar alguma coisa nesse sentido para agregar valor tanto para o profissional quanto para a empresa dele, etc. Com certeza. Qual que é o mais difícil? Ganhar o cliente. Trazer o cliente. Agora, se o cliente já está com você e você faz o cara crachá, você faz só o burocrático, é o que nós falamos, você não foi proativo, o cliente terminou, agradece, só foi muito bem, fez um ótimo serviço, mas muito bem, está aqui seu pagamento, tchau, obrigado. Tchau. Agora, se você foi proativo, se você entregou o que pediu, fez um diagnóstico da área, falou para ele, falou, olha, você já percebeu que você está tendo erosão? Não percebi. Você sabia que esse tipo de problema, isso pode ter um desmembramento? Você está vendo essa curva de nível que está jogando todos os detritos na sua PP e você pode ter um passivo ambiental gigantesco? É mesmo. Mas eu não sabia disso. Pois é, Rafael,
todos os técnicos que trabalham comigo, eu ensino isso e aprendo muito com eles. Que legal. Muito, né? Porque eu entendo um pouquinho mais do trabalho deles, ele entende um pouquinho do meu, por isso que eu falo que é a 4 mãos. Lógico. Então você tem que trazer o cliente é o primeiro ponto. Agora, mantê-lo. Você precisa levantar, diagnosticar, você precisa ter um bom advogado para te instruir o que pode ser feito, esses laudos, quais as melhores práticas. Eu vou te dar só um exemplo aqui para a gente até ir finalizando essa matéria maravilhosa, agradeço imensamente. Eu que agradeço. Se você observar o custo de uma conta bloqueada, quando tem uma ação, valores penhorados, propriedade penhorada, a vida vira de cabeça para baixo. Eu mostro números, o quanto aquele produtor rural vai economizar fazendo essas práticas de prevenção. E quem é o catalisador disso? Quem é a primeira ponta da lança? É o técnico. É o agrônomo, é o engenheiro florestal. Esse que está lá, ele consegue diagnosticar boa parte disso, e aí como ele vai operacionalizar, aí a gente entra e a 4 mãos a gente consegue devolver dignidade ou mesmo não deixar que a pessoa erre, né? Tem uma frase que é muito legal, muito bacana, eu vou deixar ela aqui para reflexão. A pessoa inteligente, ao entrar num problema, ela sai daquele problema. Porque ela é inteligente, ela acha recursos para sair. Agora o sábio jamais entraria nele. Nem passa por esse perrengue, né? Já evita esse previne. Melhor prevenir do que remediar. Ótimo. Legal demais. Foi para fechar mesmo com chave de ouro. Que legal. Legal demais, Carlos. Fico muito feliz de ter batido esse papo com você. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, tirar alguma dúvida, tem algum contato, algum Instagram? Você tem algum site que você poderia disponibilizar aí para a turma? Eu sou sócio do escritório Freitas e Jesus Advogados. Nós temos nosso site www.fjadvogados.com.br. Nós atenderemos com o maior prazer, né? Eu falo que conhecimento é tudo. É isso aí. Compartilhar um pouquinho dele aí com vocês, espero que de alguma forma isso tenha ajudado. E você que gostou desse episódio, você que gostou desse bate-papo com o Carlos, não deixe de dar um joinha aqui nesse episódio, compartilhar com seus colegas. E o Carlos preparou um bônus aqui, um presente para vocês. Ele disse que vai disponibilizar o resumo dele em relação a esse episódio aqui. A gente vai deixar um link aqui embaixo para você poder fazer download, caso você queira ter salvo aí, para você não esquecer dessas informações que são realmente relevantes para você e para o seu negócio. Exatamente isso. Muito obrigado, agradeço aí o espaço, agradeço as perguntas e, em especial, aí que a Topomig tenha muito sucesso. Tamo junto. Meu Instagram, para quem não me segue ainda, rafael.topografia com você. Carlos, brigadão mais uma vez. Até a próxima. A gente se vê por aí.